Ei, pessoal, hoje eu vou fazer a apresentação, né, da primeira aula de bioquímica, que vai falar um pouquinho sobre introdução à bioquímica e alguns conceitos básicos, tá? Bom, então vamos lá. Então, bioquímica, eu sou professora de Irlândia, né, vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que se trata da bioquímica. Então, a bioquímica nada mais é do que a ciência que vai estudar os conceitos ou como o organismo ele consegue, a partir de seres inanimados, originar um ser vivo, um ser humano como a gente. Então, tudo isso começa com a química, na verdade. A bioquímica nada mais é do que a ciência da vida. Então, tudo no organismo, ele parte de pressupostos químicos. Então, quando a gente pensa em qual é a menor unidade viva de um ser vivo, a gente vai chegar em uma célula, né? Então, a célula ela é a menor parte viva que constitui e forma um organismo. Entretanto, mesmo a célula, e aí aqui a gente tem a célula com todas as suas partes constituintes, membrana, núcleo, DNA, organelas, tudo isso, na verdade, vai ser formado por unidades menores ainda, que a gente chama de macromoléculas. Então, a gente vai dar o zoom, eu dei o zoom aqui na membrana plasmática, e aqui eu tenho um esquema de uma membrana plasmática. Então, a gente consegue ver, ó, os fosfolipídios de membrana, então as bolinhas são os fosfolipídios, né? Com as suas cadeias lipídicas na lateral, abaixo, né, a parte interna da membrana plasmática, e a gente tem ainda várias proteínas inseridas, que vão formar os canais, os transportadores, receptores de membrana. A gente tem colesterol inserido nessa membrana plasmática para dar fluidez. Tudo isso, gente, nada mais é do que macromoléculas que se organizam para originar, então, a membrana plasmática que a gente tem aqui organizada, né, representada. Então, eu posso dizer que aquela menor parte viva é, na verdade, formada por partes ainda menores, que são as nossas macromoléculas e que vão formar, então, essa célula, né, de alguma maneira. Essas biomoléculas, elas são formadas pela união de vários átomos, que vão originar diferentes grupos funcionais. Então, o nosso organismo ele é formado basicamente de carbono e hidrogênio. Só que como que eu vou originar várias coisas distintas apenas a partir do mesmo átomo, carbono e hidrogênio? Então, isso não é possível. Logo, a gente vai ter várias funções orgânicas que vão ser formadas a partir da ligação de outros elementos com carbono e hidrogênio. Então, a gente fala que 99% da massa corpórea ela é formada por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, em maior proporção. Então, a gente vai ter alguns grupos funcionais específicos que vão ser importantes que o conhecimento deles é importante aqui na bioquímica, como ácido carboxílico, aldeído, cetona, álcool, éster, amina e amida. Essas biomoléculas, ou melhor, esses grupos funcionais, são aqueles que vão originar ou vão se organizar, se agrupar para formar as diferentes biomoléculas. Então, por exemplo, quando eu falo de um aminoácido, ele tem um grupamento amina, junto com o grupamento ácido carboxílico. Cadê? Ó, carboxílico. Quando a gente pensa naquele fosfolipídio de membrana, então, o fosfolipídio, ele é formado por diferentes ligações ligações do tipo éster. Cadê o éster aqui? Aqui, ó, ligações do tipo éster, entre o ácido carboxílico e o glicerol, que formam a membrana plasmática. Ou seja, os diferentes grupos funcionais vão originar diferentes biomoléculas. E as nossas macromoléculas, que são as moléculas base da vida, ou seja, as moléculas base do conhecimento bioquímico, vão ser 4 grandes grupos. E a gente vai estudar cada uma delas. Então, carboidratos, lipídios, proteínas e enzimas e os ácidos nucleicos. Então, vou mostrar para vocês rapidinho o que são cada um deles, tá? Bem superficial.
Então, os carboidratos, eles são as moléculas que vão originar no organismo ser usados principalmente para a formação de energia, energia rápida, energia barata. Então, é representante, né? O principal representante é a glicose, a gente pode encontrar ela em duas principais conformações, a D e a L. E aí a gente encontra vários alimentos que são ricos em carboidratos, principalmente pães, massas e tudo mais. Então, aqui tem a molécula. Observem aqui os grupos funcionais. A gente vai ter, ó, aldeído, que é a glicose é um aldeído, seguido de várias hidroxilas. Isso faz com que essa molécula seja altamente polar e muito solúvel em água. Lipídios. Os lipídios são as macromoléculas energéticas, de reserva energética. Então, a gente guarda energia no organismo através dos lipídios. A gente converte excesso de energia em lipídio para, então, guardar, né, para quando precisar desses lipídios. Os lipídios energéticos são representados pelos ácidos graxos. Então, aqui, ó, eu tenho uma molécula de ácido graxo, observem, que ela vai ter um grupamento ácido carboxílico na ponta, seguida de vários carbonos, uma cadeia carbônica super grande. Varia aí de 4 até 30 carbonos que formam essa cadeia carbônica. Então, faz com que ele seja extremamente apolar. E a gente tem ali os alimentos que são gordurosos como fonte de lipídios da dieta. Então, ó, as castanhas, abacate, salmão, chocolate, as sementes, né, de um modo geral, os óleos, os azeites. Então, todos eles são fontes de lipídios. Olha que interessante. A gente guarda lipídio como forma de reservar energia para momentos, né, importantes, e as sementes que vão originar novas árvores, né, novas plantas, são o principal ponto onde a gente vai encontrar lipídio nas plantas, né, no reino vegetal. Isso mostra que a planta ela guarda lipídio na semente para dar energia para aquela plantinha brotar, né, e nascer. Proteínas. Gente, as proteínas, eu sou fã das proteínas, porque elas são as moléculas mais importantes, talvez, no organismo, porque elas são moléculas estruturais. Então, a gente usa as proteínas para formar os músculos, para transporte, para contração, enfim, praticamente tudo na célula usa proteína. E elas vão ser formadas por unidades menores, que são chamadas de aminoácidos. Elas são as menores partes de uma proteína. Então, o aminoácido, ele é uma molécula formada por um ácido carboxílico e uma amina ligadas no mesmo carbono, né, que vai formar aí essa estrutura que é o aminoácido. Além deles serem componentes estruturais importantes, a gente ainda tem as proteínas atuando como enzimas, ou seja, elas podem formar novas moléculas, que é muito legal. E a gente encontra as proteínas em praticamente tudo, né? Então, a gente tem aqui, ó, as carnes, que são os principais representantes, né? Então, as carnes, queijos, leite, ovos. Mas a gente também tem proteínas de origem vegetal, que são as leguminosas. Então, ó, feijão, aqui a gente tem soja, lentilha. Os cereais têm um pouquinho também de proteínas, né? E os pães, que são ricos em fibras, e também podem ter proteínas. E, por fim, os ácidos nucleicos, né, verdade, a macromolécula que a gente usa para armazenar as informações genéticas. Então, o nosso DNA é um representante de ácido nucleico. Ele vai ser formado aí por uma unidade menor que se repete, que a gente chama de nucleotídeo, que é formado, na verdade, por um grupo fosfato, uma pentose, né, que é um açúcar, ligada a uma base nitrogenada, que vai diferenciar os nucleotídeos que existem, né? A gente tem aí 5 bases nitrogenadas diferentes. Então, a gente tem citosina, guanina, adenina e timina. E aí, no RNA, a gente repete as primeiras, mas troca a timina por uracila, o que dá um total de 5 bases nitrogenadas diferentes, tá? As estruturas de DNA e RNA são diferentes, então tem características diferentes. DNA é uma hélice dupla, RNA é uma hélice simples, e aí ele tem ainda características diferentes no próprio nucleotídeo em si, ok? Bom, essas são as biomoléculas que vão ser estudadas, né? As nossas macromoléculas. Além disso, a gente tem uma coisa muito importante que a gente precisa estudar em bioquímica, que é energia.
Então, nem só de biomoléculas vive o organismo. A gente precisa gerar energia, ou seja, conseguir formar energia para gastar em momentos em que a gente não tem energia disponível, ok? A energia, ela então vai ser armazenada na forma de ATP, trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato, que é essa moléculazinha aqui. O ATP, ele vai ser formado principalmente por um processo chamado de respiração celular, que fica dentro de uma, que acontece, né, na nossa célula, dentro de uma organela chamada mitocôndria, ok? A gente usa principalmente o ATP, mas existem outras moléculas que são energéticas, tá? A gente usa o ATP porque ele é mais facilmente armazenável, estocável, para a gente usar quando precisa. E essa ligação, ó, fosfodiéster, né? Que é fosfato dupla O, fosfato dupla O, ela é uma ligação altamente energética. Então, quando a gente hidrolisa essa ligação fosfodiéster em qualquer um desses pontos, né, da molécula de ATP, a gente tem formação e liberação, na verdade, de energia para o meio, que vai usar essa energia para gerar trabalho, tá? A nossa célula é a unidade de trabalho da bioquímica, então a gente vai estudar muito bioquímica pensando na célula, em como essa célula ela vai fazer as suas funções, né, o seu trabalho. E essa célula, ela é formada pela união de várias organelas, né? Então, a gente tem ribossomos, que é responsável pela síntese de proteínas, por exemplo. A mitocôndria, que é o coração da célula, que é onde gera ATP. O complexo de Golgi, que vai processar aí essas moléculas que estão sendo biossintetizadas, né? Carboidratos são formados aqui no complexo de Golgi. O retículo endoplasmático liso e o rugoso, que vão ter papéis aí um pouco diferentes. Os lisossomos, que fazem a digestão celular, os centríolos, que coordenam a divisão celular. Cada uma dessas organelas vai ter uma função específica dentro do nosso organismo, ok? E aí a gente vai estudar na bioquímica como que esse conjunto de informações, como que esse conjunto de biomoléculas que são inanimadas conseguem organizar e formar, então, um ser vivo como nós, capaz de pensar, criar, enfim, fazer tantas coisas legais, tá? Eu espero que vocês gostem. A bioquímica, ela é linda, ela é muito legal. E ela precisa, causa medo, né? Causa espanto, porque é um conteúdo denso, é muita coisa. Mas acreditem, é possível e é muito legal estudar bioquímica, tá? Espero que a gente tenha um bom semestre e a gente consiga aí aprender demais um com os outros, ok? Um abraço e até a próxima.